defesa cai. Eles entram e dominam aquela cidade. E naquela cidade que sobra nada. E como diz a passagem, maldito o homem que tentar levantar essa cidade. Esse mundo, quando for destruído, ele não vai ser mais reconstruído, não do mesmo modo que é. Ele vai ser reerguido, mas através da força de Deus. O último ponto aqui que a gente vê na história, né, é a questão de Raabe, né? Eu não li os versículos anteriores, né, dos espias, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas relembrando, antes deles entrarem na terra, é enviado alguns espias. E quem abriga eles ali é uma mulher que tem uma boa índole? Não. Numa cidade, como diz o versículo 9, onde todos foram dizimados, independente da idade, os animais, quem que encontrou salvação naquela cidade? A pessoa que, talvez aos olhos da sociedade, é a pessoa que não deveria ser salva, a pessoa que não tem salvação. Mas Deus, naquele mundinho ali que eles se achavam onipotente, Ele diz, há salvação para aqueles que fazem o quê? Que confiam em Deus. Aqueles que estavam na casa de Raabe naquele dia, aqueles que confiaram, aqueles que tiveram a certeza e olharam para o povo de Israel e viram não só um pessoal amontoado dando voltas, e viu um Deus que agia, porque eles já haviam escutado diversas coisas a respeito daquele povo. Um povo que atravessou o mar, um povo que tinha acabado de atravessar o Rio Jordão em uma época que era praticamente impossível, né, de ser passado, que eles dominavam os campos de guerra. Eles já tinham ouvido falar. Só que de toda aquela cidade, Raabe ali, uma mulher que de certo modo, aos olhos humanos, não era uma pessoa que deveria ser salva, foi salva. Inclusive, faz parte da linhagem de Jesus. Olha que bênção. Muitas vezes a gente, com o nosso olhar humano, a gente julga as outras pessoas, mas a gente esquece que a gente é o quê? A gente é humano igual. Não adianta a gente tentar falar a respeito da vida das outras pessoas, não adianta, porque a única pessoa que é perfeita é Jesus. A gente tem erros desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que abraçar as pessoas. É claro que abraçar as pessoas não significa que a pessoa vai continuar do jeito que ela está, mas a gente tem que abraçar independente. A gente tem que cuidar para que essa pessoa seja transformada, para que essa pessoa seja salva. E o último versículo aqui, também que eu acabei esquecendo de ler, mas assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Eu achei muito interessante a finalização desse versículo, porque às vezes a gente está incerto da vida, né? Às vezes a incerteza, né, ela se preocupa principalmente por um certo aspecto de validação. Quem não quer ser validado? Quem não quer olhar e falar que viveu com propósito? Que na família é um integrante exemplar, um exemplo, na igreja é uma pessoa cristã de verdade, fora também, no trabalho, um bom trabalhador, intelectualmente uma pessoa, economicamente, entre tantos outros aspectos. Só que eu vou te falar, se você está querendo se erguer, se levantar através dos olhos humanos, tome cuidado. Tome cuidado porque é tudo ilusão, mas quando você se alinha com Deus, quando você está incerto sobre o propósito da sua vida, o que você tem para fazer nessa terra, lembre-se que o último versículo diz, assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Por toda a terra. Josué, se ele tivesse optado por ele ter ido lá, e ele desafiado com as forças dele, sabe o que teria acontecido? Nada. Ele não teria conseguido fazer nada. Mas quando ele está com Deus, ele é o quê? Ele é erguido. Se a gente voltar alguns versículos, no capítulo 5 ou 4, se eu não me engano, né, diz que Josué, quando ele vai se levantar para ser líder, o que Deus faz? Ele levanta Josué em meio ao povo. E o povo percebe que Deus estava com Josué, assim como ele estava com Moisés. Que bênção, não? Se você está em dúvida sobre o propósito, saiba que Deus vai te levantar. Que Deus tem planos para a sua vida. Não acaba aqui. Essa vida não é claro, tem diversos prazeres que nós devemos aproveitar, mas ela não acaba por aqui. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E você pode ter certeza que, no fim das contas, aqueles gritos, todos os murmúrios e o silêncio que muitas vezes a gente fez, eles vão ser resultados em uma muralha caindo. As incertezas caindo. Porque o nosso Deus é maior.